Você fala bastante sobre sororidade também, né? Como é que é no meio da comédia? Rola uma... Vamos mudar de pau. Não, não, agora quero esse é um dedo na assunto- cara, vamos lá, Esse é um quero. assunto complexo, né? Nossa, é super complexo, porque é um meio dominado por homens, né? É um meio que tem escasso ainda a proporção de mulheres. E aí eu sinto que é muito cada um fazendo o seu corre, sabe? Então, eu acho que o sistema todo não coloca a gente pra gente querer se ajudar, pra gente querer, sabe, ver a outra crescer, ver a outra se desenvolver, conquistar coisas. Porque é tipo, mas só tem duas. Entende? Então, se só Tipo tem a cota, né? só tem duas, então não pode ter uma E tem terceira. também Porque... o lance de tu ser uma comediante e bonita. Ó, Sim, mas tem várias comediantes bonitas. Os Tem. homens que são muito feios. Mas as comediantes tem várias que são lindas, assim, mas mesmo. ainda tem a crença de que mulher bonita não pode ser engraçada. Tem, porque eu acho que as comediantes que são bonitas, no geral, levam mais hate em relação a conteúdos de comédia. Que fica mais gente falando, não tem graça, não sei o quê. Porque daí, se entra no esperado, que é o papel da, sei lá, da mulher esquisita, da mulher desengonçada, da mulher, né? Porque muito tempo foi isso, né? Uma coisa meio Magda, né? Tipo assim, ela é engraçada, mas ela é burra. Exato. Ela Magda. é engraçada, mas ela é a gostosa burra. Ou ela é engraçada, mas ela é destrambelhada. Ela é engraçada, mas ela é meio masculina. Sabe? Então, sempre vai pra esses caminhos. Ou seja, a mulher que, sei lá, pode ser vista como um sex symbol, jamais vai ser uma mulher engraçada. Assim como jamais vai ser uma mulher muito inteligente. Entende? Você tá ocupando só a sua caixinha ali. Não vamos ficar ocupando várias também. E não tem o Festival das Mulheres do Humor? Tem alguns shows que são... Tem elencos que são de mulheres. Já foram promovidos festivais. A Carol Zócoli, que mora nos Estados Unidos, ela fazia festival. Era uma Macitas. Era um festival que, tipo, tinha mulheres do Brasil todo. E aí botava desde open mic até comediantes, tipo, veteranas. E aí tem esses movimentos. Acontecem esses movimentos. Mas eu, particularmente, dentro da minha experiência, não sinto que dentro da cena da comédia existe um lugar onde eu posso me amparar nas manas e falar, tipo, bora, tamo junto. Porra, mulheres se apoiam e vamos crescer junto. Eu não sinto isso, eu sinto que é cada um fazendo seu corre, entendeu? E às vezes que eu tentei travar batalhas e lutas em relação a questões machistas dentro do meio, não tive o apoio que eu esperava que eu teria, sacou? Então eu não acredito que dentro deste meio exista toda essa sororidade. Infelizmente, adoraria que tivesse, mas o que eu faço eu faço o meu corre, entendeu? Quem quiser contar comigo em relação a essas questões de mulheres e tal, eu tô aqui pra ouvir, pra tentar apoiar e tal, mas eu fico mais próxima de pessoas pontuais, sabe? Assim, então, tipo, às vezes tem uma menina que é comediante que eu acabo me aproximando, aí a gente vira amiga e tal, então, tipo, sei lá, essa pessoa eu conto, entendeu? Mas, assim, um movimento de mulheres. Eu, Giovana, não vejo isso. Não existe. Nas não suas existe. redes não tem, tipo, as pequenas, jovens comediantes em formação olhando pra você, assim, como uma referência? Eu acho que sempre rola, e muitas meninas que vão abrir meus shows, muitas vezes trazem isso. Que De, massa. poxa, você é uma referência, nossa, eu assisto seus conteúdos, né? Ou até, às vezes, a pessoa já viu meu show, pô, já vi seu show algumas vezes, sempre quis abrir e tal. Então, isso é muito massa, assim. Às vezes eu acho até um pouco esquisito, confesso, assim. Essa ideia de ser uma referência, assim, né? De ser, tipo, um ídolo de alguém. Isso, pra mim, meio estranho. Mas eu que você não é a irmã entendo- mais velha de ninguém. pode Se ser. fosse irmã mais velha, eu sempre falo que a primeira vez que eu me dei conta que eu era influenciadora era quando eu olhei as minhas irmãs mais Pensou, novas. Ora. Porque, na verdade, todo mundo é influenciador no sentido, né, de causar uma influência para a pessoa seguir a sua carreira, fazer algo parecido com o que você faz, né? Essa palavra de influenciador no lado mais bonito da coisa, né? Sim. Então, você é uma influência muito forte para muitas pessoas. Eu imagino que deve ter uma fila, assim, de gente vindo atrás de você. Pensando, é possível viver de comédia sendo uma mulher no Sim. Brasil, né? Eu acho que quando existem pessoas que conseguem, né, ocupar esses lugares com visibilidade, com público, né, com essas coisas todas, isso dá essa sensação de tipo, Referente. poxa, eu tenho quem seguir e eu também posso chegar lá, sabe? Eu acho que isso é bem importante. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas vamos para aquela pergunta que, assim, a pergunta de R$1 milhão para todo mundo que trabalha com comédia, que é, existe um limite pro humor que não seja ali passando pelo Código Penal? Qual é o limite Mas vários do humor? comediantes Raci- acham que o Código Penal não é um limite. Exato. Alguns outros assuntos, de repente, tu esquiva ou
se arrependeu e Sim. teve que pedir desculpas Não, publicamente? eu sou essa pessoa que tô sempre atenta ao que eu tô falando, né? Enfim, eu acho que tudo reverbera, existe responsabilidade, então eu tô sempre atenta ao que eu falo nas redes sociais, ao que eu falo no palco. Quando pessoas me trazem feedbacks, às vezes, sobre uma piada, sobre algo que eu falei, eu penso sobre. Tanto que já tiveram coisas, como eu falei, que eu tirei do show, né? Que eu não faço mais, porque eu entendi que não fazia sentido. Então, eu sempre tô nesses movimentos. Em relação ao dito limite do humor, a minha visão é a mesma já tem algum tempo, assim. Eu não sou nem um pouco a favor de censura. Eu acho que censura não é o caminho. Censura é um caminho que leva a gente a uma série de restrições sobre expressão, sobre opinião, sobre poder falar abertamente sobre assuntos. E a gente já teve censuras utilizadas para reprimir grupos nossos, por exemplo. Entende? Que estavam lutando por coisas dignas e que estavam querendo combater coisas odiondas, sabe? Assim, hediondas. Então, assim, eu acho a censura um caminho perigoso para qualquer lado. Ao mesmo tempo, eu também entendo que existe responsabilidade em tudo que é dito por qualquer pessoa. E se tu tá cometendo um crime com um microfone na mão, você precisa ser responsabilizado por isso, E né? se você está optando por fazer um trabalho que, ao fazer as piadas, você vai insultar um grupo, você vai reproduzir estereótipos preconceituosos, você vai incitar violência contra X pessoa ou X pessoas, aquilo tem uma responsabilidade, aquilo pode trazer prejuízos para você, você pode ter que pagar por aquilo. E é assim que a vida funciona, porque a liberdade, a minha liberdade acaba quando começa a sua. É assim que o mundo funciona. Não existe uma liberdade total e absoluta sobre qualquer coisa. A gente tem regras, isso é um funcionamento de uma comunidade, independente de Código Penal ou Constituição. Então, assim, existem essas regras, você precisa saber das regras antes de começar o jogo. Se você quer confrontar as regras, ok, você está no seu direito, entendendo que aquilo vai te trazer coisas, como processos, como ter que pagar coisas. Então, assim, eu acho curioso essa ideia fantasiosa de que existe uma liberdade total, absoluta, sabe? De que você pode simplesmente fazer o que quiser e falar o que quiser. Isso não é assim em nenhum lugar, gente. Aonde que isso é assim? Não é assim. A vida não funciona desse jeito. Sim. Então, faça suas escolhas. Eu, Giovana, escolho fazer o movimento oposto. De fazer piada com quem é a pessoa que faz a piada. Com quem é normalmente a pessoa que detém o poder, que detém o microfone, que é a maioria. Tem muita gente que faz o caminho de fazer piada com a minoria, com quem não tem voz, com quem não tá lá ocupando aquele espaço, que, na minha opinião, é a piada mais fácil. É a piada que meu tio faz no churrasco, é a piada que muitas vezes aquele comediante tá fazendo no palco. Exato. É muito fácil eu só fazer piada em cima do estereótipo que já existe. Agora, como é que eu inverto e faço piada com o que normalmente é o estereótipo do poder? Entende? Do que é vitorioso, do que é bem-sucedido, do que é massa, do que é visto com bons olhos. Como que eu inverto isso? Então, acho que isso é muito mais interessante e desafiador. Não, e colocando o dedo na ferida, como tu bem falou, né, em assuntos muito delicados como a não monogamia. Sim. Explica pra gente qual é a diferença entre um relacionamento não monogâmico e uma pessoa não monogâmica e um relacionamento aberto. É porque, na minha leitura, relacionamento aberto é monogamia. Relacionamento aberto, ele é uma monogamia com concessões. Porque quando a gente fala sobre não monogamia, é sobre questionar toda a estrutura. Todo o sistema. Então, assim, é sobre questionar relações de amizade, é sobre questionar a ideia de família, é sobre questionar prioridades na vida, é sobre questionar o ideal do amor romântico, é sobre questionar essa ideia do amor incondicional que sobrevive a tudo e que dura para sempre. É sobre questionar uma série de coisas que são impostas e que, inclusive, vem muito do patriarcado, Sim. porque a monogamia, ela é sobre preservar heranças para os filhos dos homens. E as mulheres não podem ter outras relações para garantir que aquele homem vai ter o dinheiro dele, a herança, as posses dele, passada para o herdeiro dele, e não para o filho de um outro lá que ele não sabe quem é. Então, a monogamia origina disso, né? Em várias culturas matriarcais não faz sentido essa lógica da monogamia. E aí, repensar tudo isso faz com que você olhe a estrutura da relação de uma outra forma. Logo, uma relação aberta, onde existe toda essa estrutura, com a única diferença que você pode eventualmente ficar ou transar com pessoas, ainda por cima com regras, não revê estrutura nenhuma.
Sim. Então, o relacionamento não monogâmico é sobre revisitar todas essas questões. Então, é sobre você não colocar, por exemplo, o amor romântico como centro da sua vida. É sobre você entender que seus amigos são tão importantes quanto o amor ou os amores românticos. É você entender que não necessariamente precisa ser vitalício, porque nada na vida é para sempre, a vida é sobre ciclos. É sobre você repensar essa ideia de que o homem sempre tem a liberdade dele muito assegurada e a mulher é sempre muito podada e todo o desejo feminino é sempre vilanizado, é sempre visto nesse lugar, né, de culpa, de erro, né? Então, assim, é revisitar essas várias questões e o lugar da autonomia e da liberdade de cada um. Então, dentro de uma relação não monogâmica, não é porque você se relaciona comigo que você passa a não poder mais exercer o direito sobre as suas escolhas do seu corpo, entende? Com quem você transa, com quem você fica, se você quer sair com aquela pessoa, não quer sair, se você sente coisas por aquela pessoa, se você não sente, se você se apaixona por aquela pessoa, não se apaixona, isso é sobre você, não é sobre mim. Porque que dentro de uma relação, a partir do momento que a gente começa a namorar, isso passa a ser meu. Sabe? Tipo, se você começa uma nova amizade, aquela pessoa não determina pra onde você vai, com quem você tá, que horas você volta, se você pode ou não fazer. Então, é entender que são relações. Que não existe essa mudança porque, é um amigo, então o amigo não bota ordem em nada, vamos dizer assim. Agora, por ser um namorado, ele dita o que eu posso fazer ou não. Uai, não. Relações, pessoas. Tem amigos que são, inclusive, muito mais importantes e muito mais massa pra sua vida do que o seu namorado. Sim, exato. E você tá deixando o seu namorado fazer o que bem entende e, tipo... Tem até um meme que eu vi esses dias que eu achei maravilhoso, que é... Que curioso essa ideia do peso que a gente coloca nas relações românticas, que faz com que, se o amigo errou uma vez, a gente não dá mais uma chance. Agora, o boy, que é um merda, errou 10 vezes e a gente continua dando chance. Qual